Eu sei que você conhece o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA, que são títulos de renda fixa no Brasil, mas você sabe como investir em renda fixa nos Estados Unidos, renda fixa internacional? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Meu nome é Renan Zanella, eu sou analista CNPI e consultor CFP. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, deixa o meu convite, se inscreva no canal e vamos lá! Sempre que falamos em investimento no exterior, eu tenho certeza que vem na sua cabeça a maioria dos profissionais aborda o mercado acionário. Então sempre que a gente fala vamos investir nos Estados Unidos, a gente está pensando em comprar ações americanas. E por mais que isso possa ser feito, esse não é o único mercado que pode ser explorado de forma internacional. Você pode investir em commodities, você pode investir em REITs, que são os fundos imobiliários americanos, a gente já falou deles aqui no canal, vou deixar um vídeo aqui para você assistir, e você pode investir na renda fixa dos Estados Unidos e receber o seu rendimento com pouco ou nenhum risco em dólares. É claro que a economia americana é diferente da nossa. Então a economia americana é uma economia mais pujante que a nossa, com mais liberdade econômica, mais segura juridicamente falando, e uma economia com muito menos riscos. E sempre que a gente tem menos risco, o retorno também pode ser menor. Então só para você ter uma ideia da diferença, enquanto no Brasil, nos últimos 5, 6 anos, a nossa taxa Selic já oscilou, indo até 14%, 15%, depois ficou em 2%, agora já estamos de novo acima de 10%. A taxa de juros básica dos Estados Unidos, que seria a Selic deles, a gente chama ela de Fed Funds, ela ficou abaixo de 2,5% nos últimos anos e nesse momento que gravo esse vídeo, ela está em 0%. O mercado já está precificando uma taxa básica de juros lá nos Estados Unidos para subir em 2022. Ela deve passar de 1,5% ou 2%. Eu acho que em março a gente já vai começar a ver esse movimento, mas hoje ela está em 0%, enquanto que no Brasil a gente tem a nossa Selic em 10%. Então são economias diferentes, com dinâmicas diferentes, mas porque lá é muito mais seguro, a gente também tem muito mais oportunidade. Você pode investir em renda fixa nos Estados Unidos. Eu vou te explicar aqui quais são os títulos que você tem lá fora e como fazer isso. Quando você vai investir em renda fixa, seja nos Estados Unidos ou seja no Brasil, a gente vai olhar para 3 fatores, né? A gente quer saber quem que é o emissor, então eu posso investir em títulos de renda fixa do governo ou de empresas, posso escolher empresas muito sólidas como a Amazon, como a Apple, ou posso pegar uma empresa muito menor e muito mais arriscada. A gente vai ter que escolher qual que é o prazo, ou seja, é um título de curtíssimo prazo, é um título de liquidez, ou é um título de 5 anos, ou 20, 30 anos de longo prazo. E eu também vou escolher qual que é o indexador. Estou escolhendo um título que é pós-fixado, pré-fixado ou um título que é atrelado à inflação. Então a gente vai tomar essas decisões quando vamos investir em renda fixa lá nos Estados Unidos. Nesse vídeo eu vou falar de 2 opções para você investir em títulos com liquidez, que seria similar ao nosso Tesouro Selic aqui, para você ter essa liquidez lá fora, e também os títulos atrelados à inflação, que seria similar ao Tesouro IPCA. Se você quer saber também dos outros tipos de renda fixa, comenta aqui já que você está afim, que você está interessado, que eu já gravo um novo vídeo para vocês. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é que, como brasileiro, você não consegue investir diretamente nos títulos do Tesouro Americano. Então, diferente do que a gente tem aqui no Brasil, que é através da plataforma do Tesouro Direto ou da sua corretora, você consegue comprar um título, exatamente 1, 2, 3, quantos títulos você quiser. Lá fora você não vai conseguir comprar os títulos diretamente. Por 2 motivos. Primeiro, porque você não é residente, e segundo, porque os valores costumam ser muito altos. Então, aqui no Brasil você consegue comprar talvez uma debenture por R$1.000, R$1.500. Lá fora, para você conseguir investir diretamente nos bonds, você vai precisar ser pelo menos multimilionário. Então, a forma que a gente tem para investir em renda fixa nos Estados Unidos é sempre através de ETFs. E isso não é nenhuma desvantagem, porque os ETFs nos Estados Unidos, eles são muito mais baratos. Aqui no Brasil a gente já tem ETF barato, né, com taxa de administração de 0,15, 0,20. Lá a gente tem ETF que é 0,05. Então assim, é muito barato e os grandes profissionais fazem uso dos ETFs, então não tem com que se preocupar. E vamos começar falando então do Tesouro Selic americano. Lá nos Estados Unidos existe um título chamado TIPS, que eles funcionam muito semelhante ao Tesouro IPCA. Por quê? Ele vai ter uma parcela do seu retorno que é atrelada à inflação e uma parcela que é o retorno real. Então, os TIPS, eles são muito importantes para quem quer se proteger da inflação americana. E apesar da economia americana ser muito diferente da nossa, a inflação deles está tão alta quanto a nossa e já passou de 7%.
Então esse é um título que faz sentido ter na carteira, na sua gaveta, na sua alocação de renda fixa. Os TIPS, eles possuem prazos variados, então você pode comprar TIPS de prazos mais curtos ou de prazos mais longos. Eu vou trazer para vocês aqui o ETF STIP, que é um fundo que detém na sua carteira títulos atrelados à inflação, ou seja, TIPS que vão corrigir o capital investido pela inflação americana, o CPI, com duração de 0 a 5 anos. Então esse é um ETF que se expõe a essa categoria de renda fixa atrelada à inflação, mais de curto prazo. Você pode ver na tela aí que a duration do ETF, ou seja, a duration vai medir qual que é a sensibilidade daqueles títulos com relação à variação na taxa de juros. É uma duration muito pequena. Então, independente das variações na taxa de juros, esse ETF, esses títulos, melhor falando, eles vão ter uma oscilação muito pequena. Então é um fundo bem conservador que vai te proteger da inflação americana, e perceba como a taxa de administração dele é extremamente ridícula, 0,03%, ou seja, de graça. Então se você quer se proteger da inflação americana, sem correr risco de uma maneira conservadora, esse ETF pode ser muito apropriado para você. E o segundo ETF que eu vou trazer para vocês é o BIL. O BIL funciona muito parecido com o Tesouro Selic que a gente tem no Brasil ou os fundos DI. Ele investe em títulos do Tesouro Americano de curtíssimo prazo. Então ele pega títulos com vencimento de 1 a 3 meses, ou seja, quase como se fosse pós-fixado, porque lá não existe esse pós-fixado que a gente tem aqui com o Tesouro Selic. Pode reparar que nos últimos meses esse ETF rendeu praticamente zero, porque a taxa de juros americana está em zero. Mas a perspectiva, a tendência é que essa taxa aumente agora, porque a inflação lá acelerou muito, e agora esses títulos comecem a ter um rendimento melhor, de 1, 2, 3% ao ano em dólares. Esse tipo de alocação é para você destinar o seu caixa. Então sabe aquele dinheiro que você quer mandar para os Estados Unidos para você gastar em uma viagem que você não pode correr risco? Bom, o BIL é o ETF perfeito para você. Ou se você tem um portfólio com alocação no exterior, você deixa um percentual de caixa para poder comprar quando os preços caírem ou vender quando os preços subirem. Bom, o BIL também vai ser apropriado para você. Então, exatamente o mesmo destino que a gente dá aqui para os fundos DIs ou para o Tesouro Selic, você vai utilizar o BIL, e também ele tem uma taxa de administração muito baixa. Se você quer entender mais esses ETFs, quer entrar no detalhe, quer ver alguma coisa que eu não comentei aqui, eu vou deixar na descrição os 2 links para você poder ver as posições do fundo, ver a taxa de administração, a duration, tudo que te interessar. E se você tem alguma dúvida com relação à parte tributária, a alíquota de imposto desses 2 ETFs, saiba que eles funcionam exatamente da mesma forma que as outras aplicações no mercado americano. Então você vai pagar uma alíquota de 15% sobre o lucro que você tiver, sempre sobre o resultado positivo, e você, como brasileiro investindo nos Estados Unidos, você tem isenção de impostos para vendas de até R$35 mil por mês, que é uma vantagem muito bacana e que a gente não tem no Brasil. Então lá fora, se você compra uma ação diretamente ou se você investe em renda fixa através de ETFs, você pode vender até R$35 mil por mês sem pagar imposto. Então essa é uma outra vantagem que você vai ter ao investir em renda fixa nos Estados Unidos. Me conta se ficou claro para você. Se ainda tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu vou te responder, e também vou preparar outros vídeos de renda fixa nos Estados Unidos, de renda fixa internacional, para você ter um portfólio muito mais sofisticado e com renda, retorno em dólares, uma moeda forte. Até a próxima, pessoal!